Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu venho nesse vídeo de hoje trazer uma reflexão dentro de um questionamento para vocês, que serve, obviamente, para todos nós. Qual a diferença entre fracasso e derrota? Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que uma pessoa, ela tem sucesso nas coisas que ela faz e a outra pessoa fracassa na busca, na conquista dos seus objetivos? Será que é algo sobrenatural? Será que é algo relacionado ao destino? O que será realmente que leva uma pessoa a ter sucesso e leva uma pessoa a ter derrota? Obviamente que essas questões, elas podem estar envolvidas dentro do campo da filosofia, dentro do campo da sociologia e até mesmo dentro do campo da ciência. Eu, falando para vocês, levando para vocês a minha experiência, principalmente de vida, de tudo que eu observo, eu sou um observador nato, então, levando para vocês, compartilhando com vocês a minha própria experiência. O que vai diferenciar o sucesso da derrota está na constância. O quanto você é constante na busca dos seus objetivos. Primeiramente, como eu sempre falo, onde você quer chegar e você de fato manter o caminho para você chegar. Nós costumamos nos sabotar muito quando nós olhamos apenas para os acontecimentos. Nós vemos uma pessoa ter sucesso em determinado projeto, em determinada empreitada, porém o que nós não conhecemos é o caminho que essa pessoa traçou. Todas as dificuldades pelas quais essa pessoa passou, todos os obstáculos que ela teve que transpor, todas as amarguras que ela teve que superar, todas as vezes que ela teve que chorar sozinha, todos os momentos que ela pensou que ela não ia conseguir, que seria difícil. Talvez naquele dia ela tenha colocado a guarda, ela tenha se fechado dentro de si mesma, mas no dia seguinte, ela falou, não, eu vou continuar seguindo, mesmo diante dessas dificuldades. E vocês podem ter certeza, aquele momento, ele foi apenas um momento, apenas um ponto na vida daquela pessoa. E no outro dia, no outro, tudo volta ao normal novamente. O que ela ganhou superando todas aquelas dificuldades, todos aqueles obstáculos, todas aquelas amarguras, todas aquelas incertezas? Ela se tornou mais forte com tudo aquilo que aconteceu. E cada obstáculo superado, isso gera para ela ainda mais certeza de que ela precisa continuar no caminho e do que ela realmente quer. Então, vocês podem ter certeza, quando vocês virem uma pessoa tendo sucesso numa determinada empreitada, seja ela qual for, num determinado projeto, alcançando aquilo que ela quis, vocês podem ter toda a certeza. Toda a dificuldade que você está passando nesse momento, seja ela qual for, seja a natureza dessa dificuldade qual for, seja financeira, seja de saúde, seja psicológica, seja social, não importa. A sua dificuldade, a outra pessoa também passou, enfrentou essa mesma dificuldade. E a diferença daquela pessoa que não conseguiu para aquela pessoa que conseguiu é porque a que teve sucesso, ela se manteve no caminho mesmo diante de todos os obstáculos. Então, a vida, gente, a vida, meus amigos, funciona dessa forma. E tudo isso vem pra gente como aprendizado. Então, se tiver muito difícil, se você estiver batendo na porta e a porta não estiver abrindo, se você estiver no caminho que você decidiu estar,
Não fale assim, essa porta não está abrindo, talvez eu esteja no caminho errado, talvez isso não esteja dentro do meu destino, talvez isso não seja para mim, eu vou mudar. Não faça isso. Não faça isso. Persista. Persista, independente do que aconteça, e você pode ter certeza, você vai alcançar, você vai conseguir. E quando você conseguir, tudo aquilo que ficou para trás vai servir de história para você contar, vai servir de experiência para você compartilhar com os seus filhos, com os seus netos, com os seus amigos. Tá? Vai te fortalecer para os próximos desafios, para os próximos obstáculos, porque enquanto estivermos vivos, sempre teremos desafios. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Tá? Porque nós vivemos hoje num mundo muito veloz, nós vivemos hoje num mundo dinâmico demais, num mundo onde transformações estão acontecendo a todo momento, no mundo onde as crianças já nascem com um computador na mão, com um celular na mão. Antes de aprender a falar, elas já sabem digitar no celular. Então, todo esse dinamismo do mundo, ele acaba gerando estresse, acaba gerando ansiedade demasiada em nós, seres humanos, e tantas coisas para fazer. Não é verdade? Não é assim? Tantas coisas para escolher. Então isso tira o foco principalmente das pessoas mais jovens que não conseguem manter o caminho, não conseguem manter o foco. Então, independente da tecnologia que o mundo está entrando, está passando, independente desses processos de transformação, isto nunca vai mudar no ser humano. Se você quer algo e se esse algo, principalmente, ele é grande, você precisa superar o processo, você precisa se manter no caminho. Imagina que o seu objetivo seja aprender um idioma. Inglês, alemão, francês, e você não sabe nada sobre esse idioma. Você vai precisar seguir um processo muito doloroso. E não acredite em quem vem aqui na internet dizer que você vai aprender um idioma em 3 meses, em 6 meses. Não vai. Não vai. Nem um próprio nativo, uma própria pessoa que nasce num determinado país começa a falar tão rápido. Uma pessoa vai demorar aí para falar fluentemente 3, 4 anos, não é assim? Não é verdade? Uma criança só fala fluentemente a partir dos 3, 4 anos, é mais ou menos por aí, com algumas ressalvas, com algumas diferenças, com algumas particularidades. Mas você vai precisar. Agora, se você se mantiver naquele caminho, se você aproveitar, se você se deleitar do processo, você vai se beneficiar de todo aquele tempo. Então não é sobre apenas chegar lá no final dos 3 anos, dos 4 anos, dos 2 anos, ou seja lá quando que você vai ficar fluente nesse idioma. É de tudo que você passou, é de toda a experiência que você ganhou. E depois você vai ver que você vai ficar fluente naquele idioma. A mesma coisa é quando você entra para uma faculdade. Se você for fazer engenharia, se você for fazer arquitetura, se você for fazer... são 5 anos. Gente, são 5 anos estudando. E não adianta você querer abreviar esse tempo, você não vai conseguir. São 5 anos e você precisa se manter ali nos 5 anos. O que as pessoas fazem muitas vezes? Elas trancam a faculdade, não é verdade? Elas trancam a faculdade lá com 1 ano, 2 anos, aí depois volta, aí reabre, aí estuda, mas a pessoa leva 10, 15 anos. Aí aquele processo que já era longo, né, de 5 anos, 6, 8 anos, dependendo do curso, um curso de medicina, por exemplo, a gente vai demorar 15, 20 anos. E principalmente se você ficar protelando as coisas. Principalmente. Você é um jovem de 18, 19 anos, não, eu vou trabalhar primeiro, eu não vou fazer a faculdade agora, e você decide fazer a faculdade lá com 30 anos, com 30 e poucos anos, aí fica mais difícil ainda. Mas ainda assim, eu comecei a minha faculdade com 32 anos de idade. Com 32 anos de idade. Na verdade, o meu primeiro curso, gente, de graduação foi de análise de sistema, que eu comecei com 22 anos de idade. 22 anos. Eu
tá? E o que aconteceu? Eu fiz o que a grande maioria das pessoas fazem, eu abandonei o curso. Abandonei o curso e continuei trabalhando. Aí depois eu fui retornar para a universidade só com 32 anos, 10 anos depois. Olha o que eu perdi de tempo, gente. Olha o que eu perdi de tempo. 10 anos depois eu fui entrar para a faculdade. Aí não parei mais. Tudo bem. Aí fiz pós-graduação, mestrado, enfim, não parei mais. Mas olha o que eu poderia ter ganho em todo esse tempo. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês aqui nesse canal de superação, aqui nesse canal onde nós juntos conquistamos os nossos objetivos. Trace a sua meta, principalmente você que está numa situação mais complicada, numa situação mais difícil, ou principalmente você também que tem um sonho grande, você que é jovem, trace uma meta e se fixe nela, até que você alcance, independente dos obstáculos que você vai passar pelo caminho, e tenha toda a certeza, depois você vai ver isso, vale muito a pena. Vale muito a pena encarar todo o processo, superar todo o processo, vale muito a pena se manter. Porque você pode ter a certeza, se você entrar num curso de idioma e você permanecer nele, ou estudar sozinho, sem problema nenhum, né? De um mandarim, tá bom? Mandarim, você começou a aprender mandarim, totalmente diferente aí do nosso português, enfim, começou a aprender mandarim. Você pode ter certeza, se você continuar firme na sua meta, todos os dias focado em falar mandarim, em falar chinês, você vai um dia falar chinês, um dia você vai falar mandarim. Você pode ter toda certeza sobre isso, tá bom? Era isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo para vocês. Pode ter certeza que é uma informação muito importante, porque hoje as pessoas estão muito dispersas, e isso faz com que ela não mantenha o foco no objetivo dela, e é por isso que essas pessoas não alcançam bons resultados, essas pessoas não alcançam o sucesso. Seja diferente. Tá bom? Então, deixa aqui seu comentário, se você já passou por uma situação dessa, como eu falei, você já iniciou algo e depois teve que parar, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa dica, tá, de hoje. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Para fortalecer aí o nosso canal, o nosso bate-papo, o nosso comentário, para que eu possa trazer aí todos os dias conteúdos, tá bom? Como esse, que podem te ajudar, você e outras pessoas, a alcançarem o sucesso, os seus objetivos, tá bom? Deixa aí o seu like e para você um excelente dia, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado, fique com Deus.